Olá, boa tarde, bem-vindos ao Assim Fica Fácil. Hoje a gente tem um trabalho tão bacana, gente, mas tão legal. A Paula veio aqui para ensinar a fazer uma mochila que tem surpresinhas dentro dela. Não é verdade? Coisas diferentes, acho que você nunca viu esse trabalho. Eu, pelo menos, nunca vi. Né, Paula? Tudo bem? Tudo bom, prazer. Bem-vinda. Prazer. Ela veio muito bem acompanhada hoje, veio com a família toda e com esse monte de trabalhos. Eu adorei essa baleia aqui, ó. Olha essa baleia, gente, que legal. Cheia de peixe na boca. Ela tá comendo esse peixinho, não tá vomitando, né? Não, tá comendo, tá se alimentando, Muito bacana. Isso é uma mochila, uma bolsa? É um porta-pijama ou porta-brinquedo, né? Muito bacana. Essa ideia é sua? Essa ideia essas mochilas são um catado da internet, na verdade, que eu recriei. Aí você vai adaptando a Isso, eu peguei algumas imagens de animais, eu já tinha essa vontade de fazer uma linha só de animais. Que é bacana. E aí eu fui recriando alguns modelos e adaptando os materiais também, porque tinham algumas imagens que não eram com esses materiais, para chegar nesse resultado. Ó, essa mochilinha de coelho, aqui ó, mochiloca de coelho, tá vendo a mochilinha? Aqui tá o coelhinho, aqui. E aí dentro da mochilinha de coelho temos o quê? Tadadã! Nada nessa mão, nada nessa mão. O que tem aqui dentro? Tem só um recheio. Só um recheio, não tem. É só me enganar, né, gente? Não tem. Não só tem. O recheio. O que vem aqui dentro? Então, na verdade, essa mochila tá só com recheio para dar volume, né? Na verdade, eu recheio essas mochilas com alguns produtos, por isso que elas estão com umas surpresas dentro. Os que acompanham, na verdade, é a baleia com o peixe e tem uma casa de urso lá na frente, que é um labirinto com várias saídas para o urso passear, né? Ele entra... Aqui? Isso. Essa não, a casinha de urso. Aqui. Isso, essa pequenininha. Entendi. Que é um jogo e esse urso ele entra e sai na lateral da casa, por cima, pela frente, atrás. Então são várias saídas. Ó, que legal. Para ele passear pela com casa, ele à vontade, isso. Né? E o outro que tem uma surpresa é essa naninha, que de um lado é um boneco. Mas aqui eu recebi recebi uma informação que cheguei uma mochila de coelho com coelhinhos. Com coelhinhos? Ou então eu entendi completamente errado. Essa naninha ou essa? Isso, essa naninha. Aqui. Ela é um vira-monstro, vira-herói. De um lado tem um monstro e do outro lado o herói ou a heroína. Ó, que legal. Que além de naninha é uma peça para contação de história também, né? Muito bacana. Ele faz esse vira-vira. Muito bacana. Aí se você quer o vilão... Que é esse monstro um tanto quanto simpático. Aí é só virar pro outro lado. Que não tem nada de monstro, né? Tá super simpaticão ele. É só virar pro outro lado. Aí tem a heroína também e o mesmo monstro muito legal. Outro lado da heroína. Bem bacana. Eu tinha visto isso há muito tempo, muito tempo mesmo. Um boneco que era o lobo mau, a Chapeuzinho e a vovó. Exatamente, foi inspirado nesse brinquedo que é da minha infância. Muito tempo, é a minha infância. Que você virava, aí só virava a toquinha. Isso, aí o lobo ficava de um lado, a vovozinha do outro e do outro lado a Chapeuzinho, isso mesmo. Muito bacana. Brinquedos educacionais, na verdade, brinquedos pedagógicos que a gente tinha por aí, eu tenho sentido um pouco de ausência disso em alguns lugares, né? É, o eletrônico, né, ele tem tomado muito espaço. Então, resgatar o brinquedo de tecido, esse brinquedo que traz uma história, super que a criança importante. tem esse manuseio, né, com o brinquedo para que ele tenha a funcionalidade dele, isso é bastante importante Eu também. acho importante mesmo. Até estava tendo uma discussão outro dia, eu tenho feito umas lives no Instagram e conversado muito abertamente sobre o que eu penso nesses lugares, coisas que de vez em quando eu não posso falar na televisão, por exemplo. E aí estavam falando sobre o Quiet Book. E eu sou totalmente contra a pessoa divulgar ou vender um Quiet Book, porque a gente faz livro pedagógico há muito tempo. Certo. E por que agora ele passou a se chamar Quiet Book? Os nomes vão ficando cada vez mais americanizados, né? Pelo amor de Deus, Os gente. Nomes. Se você quer valorizar seu trabalho, valorize seu trabalho com o trabalho, não com o nome. Não é verdade? Isso mesmo. Vamos lá. Então vamos. Eu trouxe aqui todas as etapas, né? Já trouxe riscado só para ilustrar o que seria a orelha e é por ela que nós vamos começar. Ó, então pedi para colocar sua máquina um pouquinho para frente. Certo. Para poder ficar... Tá bom aqui, gente? Mais um pouquinho? Deu? Aí, Ótimo. então vamos lá. Ó. Vai ter que fazer uma ginástica aqui. Não tem problema, eu chego tranquilo. Legal. A gente tem todos os moldes, a gente vai colocar na página do Assim Fica Fácil. Não tenha pressa, não tenha ansiedade, porque a gente demora um pouquinho para colocar, tá? Não é uma coisa rápida.
Mas, Paula, você tem alguma página em internet, Facebook, essas coisas? Tenho Fio de Vento, meu ateliê, tenho no Instagram. Tá, né? a gente vai dar depois os caminhos. Eu vou pedir pra você colocar esses moldes também na sua página do Facebook. Certo, eu coloco na página da fiodevento.com.br, deixo disponível lá também, no site. Tá. Eu tinha pedido de colocar no Facebook, que é mais fácil, as pessoas têm... É como praticamente o quintal da casa delas, né? Certo, tranquilo, a gente dá pra compartilhar em todos os territórios. Porque aí você tem várias possibilidades e não fica desesperado pra achar o molde. E aí recorta os moldes. Então, isso. Aí recorta, na verdade, são 2 orelhas, pode riscar em desencontro para aproveitar melhor o tecido. Aqui, senão o pessoal não enxerga. Tá vendo aqui, ó? Esse tecido é um tecido de algodão? Esse é um tecido de algodão. Vamos lá. Tecido de algodão. Ela colocou duplo, tá? Isso. Tá com direito. Esse tecido ele tem a mesma textura e cor dos 2 lados, mas se for um tecido estampado, né? O direito com direito. E aí recorta, o molde já está exatamente no tamanho. Perfeito. E aí vou começar a fazer a costura em toda a volta da orelha, deixando essa abertura aqui superior. Certo. Então bora pra máquina. Vamos ver lá. Você acha que essa luz atrapalha? Se quiser, pode apagar a luz. Dá pra apagar a luz se vocês quiserem também. E aqui eu tô trabalhando com o que a gente chama de pé de máquina, né? Que é uma costura com a agulha no centro da minha máquina. Só lembrando que é o seguinte, ó, pé de máquina... Para só um pouquinho, Paula, Deixa eu parar aqui a agulha. É quando esse pezinho aqui fica bem na lateral aqui do tecido, tá? Isso, ele encosta aqui na lateral e aqui eu tenho a agulha centralizada também. E esse é o nosso pé de máquina, que a gente chama de pé de máquina. E se você não tiver máquina em casa, você pode trabalhar com ponto caseado. Isso, caseado ponto atrás que é bem reforçado. Deixa eu te fazer uma pergunta, você acha que você interferir muito no seu trabalho. Mas para fazer no algodão um trabalho como esse à mão, não fica um pouco mais complicado? Não seria melhor fazer com feltro, por exemplo? Com feltro, assim, é um pouco demorado, né, eu acredito, para fazer esse trabalho costurado à mão. Mas dá para fazer também que tem uma boa durabilidade, utilizando a cola pano também dá certo. Tá. Dá certo, tanto costurar com o ponto atrás quanto a cola pano dá certo. Você tem várias possibilidades aí. Se não tem máquina, não vai deixar de fazer por causa disso. Exatamente. Né? E aqui tem as 2 orelhinhas, eu já trouxe mais uma costurada. Tá. E vou fazer a vira da peça. Eu entro aqui com essa pinça. Pode ser também uma outra ferramenta, ou então com um pincel e empurrando a ponta dá certinho também. Aquela pinça comum também dá certo. E aí eu vou fazer a vira dessa orelha. Essa pinça aí, para quem já fez algum tipo de curativo no hospital, já fica meio nervoso, né? Já dá uma ansiedade aqui, um nervosismo. Não é verdade? Porque ela é aquela, ó, que tem aquela travinha aqui, ó. Eu só lembro que eu fui muito pro hospital fazer curativo, né? Que faz aqui até a travinha aqui, ela bate naquela latinha, aquela caixinha metálica com tino de álcool, não é? Cria trauma, né? Essa é muito boa para virar peças pequenas, assim, né? Quem faz boneca, ela é muito boa. E aí virei a orelha e vou ter 2 orelhinhas viradas. Essas 2 peças, essa aqui já não vou utilizar mais, essas 2 peças eu posso reservar para depois colocar na mochila. Certo. Eu vou trabalhar agora a minha faixa superior, que é onde passa a corda para fechar e abrir a mochila. São 2 faixinhas retangulares e eu vou bater uma bainha nessa faixa. De que forma? Eu vou dobrar uma vez. Ela tem 4 dedinhos aqui. Isso, tem 8 centímetros por 32. Tá, 8 por 32, já anota aí que isso é fácil. E aí vou dobrar aqui essa pontinha 2 vezes. Tá. E vou passar uma costura aqui nesse cantinho, ó, para prender essa minha barrinha. Certo. Faço isso nos 4 cantos, são 2 retângulos, então eu faço isso nos 4 cantos da minha peça. Tá. Você vai fechar o seu retângulo de todos os jeitos. Isso, eu fecho, já faço o acabamento dos 4 lados, né, dos 2 retângulos. E ela fica desta forma aqui, uma bainha dupla, né, a gente chama bainha dupla, bainha de lenço, que fica desta forma aqui, ó. Tem aqui as 2 já costuradinhas. A bainha costurada. Certo. Certo? E essa parte também tá prontinha, vou reservar. Perfeito. Então você vai ter 2 faixas desse tamanho e 2 vai fazer orelhas. Nas laterais menores, tá? Isso, eu tenho 2 faixas e 2 orelhas prontas. Perfeito. E vou trabalhar agora o rostinho. Até aqui tô achando super fácil. Até porque esses moldes aqui, eles não são complicados. Essa orelha deve ter uns 40 centímetros mais ou menos. Isso, tem acho que 38, Então você tem aí
Dá pra você fazer até agora sem molde nenhum. Sem molde nenhum, é só fazer estreito em cima, arredondado a ponta, dá pra fazer tranquilamente. Perfeito. E aqui eu tenho, na verdade, é um retângulo de 32 centímetros por 34, que eu arredondei a base inferior. Perfeito. Também dá tranquilo para fazer põe um pires aqui, desenho. Ó. Isso, um pires exatamente assim. E aí eu arredondo os dois cantos, aqui 34, aqui 32. Perfeito. Risquei já o rostinho, isso também vai ter no molde. Tá. Usando uma caneta que depois vai apagar com o calor. Certo. Fiz o desenho do olho, o desenho do focinho, do bigode e vou trabalhar em cima desse desenho com caneta de tecido. Tá. Que é um material fácil, acessível. E aí vou trabalhar, eu vou virar assim só um pouquinho, vou começar trabalhando pelo bigode. Certo. O bigode eu coloco menos... fazer de um jeito Deixa eu que colocar você assim. fique... Aí, perfeito. Aí. Minha mão aqui não tampa. E aí aqui, ó, eu vou fazer um risco não muito pesado a minha mão, para esse risco não ficar muito grosso. Certo. Ó, você viu que ela tem prática, ela vai de uma vez só, né? É que, por incrível que pareça, é mais fácil de uma vez só do que aos poucos, né? Fica menos trêmulo. Uma camiseta velha e vai treinando. É treino, é. Treinar é treinar sobre tecido, tá? Sobre papel a textura é diferente. E o legal é que essa caneta que eu passei de orientação, que é a que apaga com calor, ela é uma caneta que, se eu sair fora do risco, ficar um pouco diferente, não interfere. Entendi. Porque depois eu vou passar o ferro, e ela vai apagar. Então aqui ó, eu vou riscar com o rosa em cima do nariz, do focinho, que tem o formato de coração. E com a caneta mais grossinha vou preencher todo esse focinho aqui, fofinho de coração. Certo. Preencho com bastante capricho. Também caneta para ter pintura em tecido, né? É uma caneta própria para pintura em tecido, é uma caneta que tem um lado uma ponta fina, o que facilita também, e do outro lado essa ponta mais grossa. E ela é muito bacana, assim, que tem uma durabilidade boa. Pode ser também pintura em tecido, né? Quem trabalha com tinta pode fazer o mesmo processo. Sim. A gente faz o seguinte, quer ver como vai fazer os olhinhos e tudo mais? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, vai pegar um café, uma aguinha, e a gente já volta, tá? Pera aí.